eu sou a professora Mariana Lopes e essa é mais uma aula de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos métodos científicos, porém nós vamos focar em suas principais características. Então, para a gente poder começar, nós vamos falar um pouquinho sobre quais são essas características que permeiam os métodos científicos. Então, eu vou destacar 5 delas. A primeira delas a gente conhece como método científico indutivo. Esse método, ele é muito caracterizado pela questão das observações particulares para as leis gerais. Ou seja, a conclusão indutível, ela é provável e não necessariamente verdadeira. Um exemplo que a gente traz aqui é justamente do cachorro. Todos os cães que foram observados tinham um coração. Então a gente fala que esse método, ele é algo indutivo. É uma coisa que a gente olha e fala, bom, é isso, mas ao mesmo tempo ele não é necessariamente verdadeiro. Então o método científico, ele permeia por esse primeiro método que é conhecido como método indutivo. O segundo método que eu quero trazer para vocês, ele é conhecido como método dedutivo. Ele é diferente do indutivo. O dedutivo, a gente fala que ele parte das leis universais para suas particularidades. Ou seja, a conclusão indutiva, ela é provável e não necessariamente verdadeira. Um outro exemplo que a gente traz, que é justamente de Marconi e de Lakatos, diz que todo mamífero tem um coração. Ora, todos os cães são mamíferos, todos os cães têm um coração. Então, ele é ao contrário desse método indutivo que a gente conheceu. O próximo tópico que eu queria destacar com vocês é a respeito da pesquisa, quando a gente fala em relação aos dados empíricos mais a teoria. Então, o método científico, ele traz essa característica, ou seja, o acompanhamento de várias pesquisas em busca, um exemplo, da vacina contra o Covid-19. Então, esse acompanhamento, ele não foi só de um país, mas ele aconteceu por diversos países que começaram a se engajar ou seja, quais as possibilidades que nós tínhamos em relação a vencer a Covid-19. Esses estudos, eles não começaram agora. Para vocês terem uma ideia, desde 1798, a humanidade, ela estuda a respeito de vacina. E já tem desde essa época, várias premissas teóricas que elas eram, vamos dizer assim, inquestionáveis. Ou seja, existia um padrão vacinal. Então, a vacina contra a Covid-19, ela não surgiu do nada. Existiu todo um processo de pesquisa, que é aí quando a gente fala da questão da própria teoria. Então, a importância desse estudo vacinal e não algo que surgiu do nada. Então, essa é a nossa segunda característica essencial do trabalho científico. E aí eu não posso deixar de falar também a respeito de algumas frases que a gente tem escutado quando a gente fala a respeito de vacina e da importância dela quando a gente fala a respeito do método científico. O primeiro é: tomar vacinas é a melhor maneira de se proteger de uma variedade de doenças graves e de suas complicações que podem até levar à morte. O que nós estamos vivendo atualmente, e aí estamos indo praticamente para 2 anos de pandemia, é justamente isso. A vacina, ela não vai trazer a cura, mas ela vai auxiliar o seu sistema imunológico para produzir, vamos dizer assim, soldados, né, que a gente fala. É lógico que na biologia a gente fala de anticorpos. E quando esse vírus ele entrar, automaticamente o seu corpo ele vai reconhecer. Ou seja, hoje nós não precisamos mais adoecer para gerar anticorpos. As vacinas, elas trazem isso. Então, hoje, tomando vacina, a gente abastece esse nosso sistema imunológico contra vírus que possam nos atingir, no caso do próprio Covid-19. Outra característica que é super interessante: as vacinas, elas são seguras e eficazes. Toda vacina, ela é licenciada para uso e ela passou, antes disso, por muitas fases de avaliação para garantir a sua segurança. Imagine vocês, uma vacina que surja em um tempo recorde, né? Como a gente tem visto aí com o Covid-19. Essa vacina, ela veio de outras, né? Então, existiram muitos estudos antes para chegar à conclusão de que essas que agora estão sendo formadas, elas fazem parte de todo o processo de sistema vacinal, não só do nosso país, mas do mundo como um todo. Uma outra característica que a gente tem é a respeito das vacinas certas para cada fase. Ou seja, além de levar os filhos para serem vacinados, é fundamental ficar atento para quais você deve tomar.
Eu imagino assim, como seria bom quando o bebê nascesse, se a gente pudesse dar todas as vacinas para ele de uma vez só. Porém, aí que está a questão. O nosso organismo, ele não suporta uma quantidade X de vacina. Ou seja, não tem como a gente ativar todo o sistema imunológico de uma só vez. Por isso que você tem vacina certa para cada idade. Então, isso também não surgiu do nada. Houve muitos estudos para chegar à conclusão de que, olha, com 3 meses você vai tomar essa, com 6 meses essa e assim por diante. Isso é maravilhoso para nós, porque a gente consegue despertar no tempo certo uma imunidade adequada em relação àquela vacina, né? Então isso é super importante e faz parte desse processo vacinal. Para vocês terem uma ideia, esses dados, esse gráfico, ele traz algumas características quando a gente fala de comparação de doença. Então aqui você tem um gráfico que comprova a eficácia das vacinas. Então você tem casos de poliomielite, esses números embaixo, ele está mostrando os anos. Então é de 1980 a 2015. E embaixo, casos de sarampo. Então, olha só que interessante. Nós tínhamos lá, em meados de 1982, 83, nos casos de poliomielite, muito mais de 70 mil. Olha em 2015, a gente acabou zerando. E aí você pode perguntar, mas tem como zerar? Pois é, gente, tem como zerar se todo mundo se vacinar. E aí é onde a gente chega naquele termo que temos ouvido muito a respeito da imunização por rebanho. Ou seja, quanto mais se imuniza, mais o vírus decai, porque ele não consegue ter força para se multiplicar, que é o que a gente está vendo agora com a própria Covid. Ou seja, quanto mais pessoas se vacinarem, a gente a gente acaba bloqueando o vírus para que ele não venha se mutar sobre outras formas. O mesmo caso aconteceu com o sarampo. Então, olha só, lá também em meados de 1982 e 83, nós tínhamos 4.500.000 casos e olha só em 2015 a diferença. Então, assim, isso mostra a eficácia da vacina. Veja bem, nós não estamos falando de cura, mas nós estamos falando de bloquear a proliferação viral. Esse é o grande segredo da vacina. A vacina nunca existiu para levar à cura, mas ela existiu para gerar uma imunidade. Você pode pegar, só que o que vai acontecer com o seu organismo vai ser muito menor do que se você não tivesse tomado a vacina. Além disso, uma outra característica essencial que a gente tem também diz respeito à questão dos estudos teóricos. Então, para vocês terem uma ideia, toda pesquisa, ela também é baseada em dados coletados não só por cobaia, mas também por seres humanos. Vamos pegar de novo o exemplo do Covid-19. Então, assim, quantas pessoas não foram cobaias para poder testar a vacina? Então, todo o processo de trabalho científico, ele envolve também mexer não só com cobaias humanas, mas também cobaias animais, e assim poder gerar algo de benefício para o ser humano, como é o caso da vacina. Pessoal, agora a gente vai para a nossa vinheta de curiosidade. O terceiro papel, a terceira característica que a gente tem de trabalhos essenciais como um trabalho científico é justamente o papel das hipóteses. Na aula passada a gente destacou a importância da hipótese, né? Ou seja, das perguntas que a gente vai responder para essa teoria científica. Então, o papel da hipótese é que elas nos ajudam, nos orientam a procurar dados. Para vocês terem uma ideia, cientistas do mundo inteiro trabalham justamente nesse momento para responder uma pergunta que a gente fala que é de ordem mundial, ou seja, como conter o novo coronavírus. Algumas hipóteses como o surgimento de resposta para essa questão surgiu desde o começo da pandemia. Mas eu trouxe aqui 3 destaques principais que foi o viés de pesquisa científica que o mundo todo acabou investigando. O primeiro dele é a questão de novos ou antigos medicamentos, ou seja, será que se a gente pegasse medicamento X ou Y vai dar algum resultado? Segundo, as vacinas, que é onde a gente tem visto o resultado positivo que tem dado. E terceiro, medidas não farmacológicas, como o próprio distanciamento social. Por incrível que pareça, até o distanciamento social não surgiu do nada. Foi verificado através de pesquisa científica. Então, eles perceberam que quanto mais distante eu ficasse das pessoas, menor seria essa propagação viral. Vamos agora para a nossa hora da tirinha?
Então eu trouxe aí para vocês a Branca de Neve e a Bruxa, onde a Branca de Neve diz assim: mas ainda não há comprovação de sua eficácia contra o corona. Aí é lógico que a bruxa está dando o remédio, né? E ela responde: não dê ouvidos à ciência, tome logo essa cloroquina. Essa foi uma discussão intensa e é discutida até hoje. Mas o que eu quero comentar é que a hidroxicloroquina, ela é maravilhosa, é um medicamento muito bom e já é um medicamento comprovado cientificamente, por exemplo, para tratar lúpus. Mas a gente ainda não tem dados científicos reais que comprovam a sua eficácia, por exemplo, o tratamento de Covid. Eu não estou dizendo que isso, mas será que isso nunca vai acontecer? Pode ser que venha a acontecer, porém a gente não consegue ainda ter uma comprovação científica. Então essa tirinha ela traz aí essa brincadeira em relação à própria cloroquina. E aí o nosso quarto que nós temos é a coerência global com o conhecimento já produzido. Todas essas três hipóteses, elas foram e elas continuam sendo testadas para que se chegue a um consenso mundial. Ou seja, a gente fala que o consenso que nós temos hoje é que não há medicamentos contra o Covid-19. Outro consenso que a gente chega: as vacinas elas são eficazes e são seguras. E por último, o distanciamento social ele evita o contágio. No momento que nós estamos vivendo, essas três são as formas mais comprovadas de quando a gente fala do trabalho científico, ou seja, foi mais do que comprovado e é por isso que hoje a gente tem visto aí diminuir muito as mortes por conta desse vírus do Covid-19. Então, só para a gente poder entender que existem já algumas ferramentas e existe uma questão de coerência global aonde a gente chega a algumas conclusões. É lógico que eu estou falando do Covid-19, mas se a gente for pensar lá quando tinha, por exemplo, a questão do sarampo, que eu mostrei no gráfico, ou até a questão da poliomielite, nós também tínhamos alguns critérios de coerência global. Então, a cada ano que se vira, essa coerência global ela vai mudando de cara. E o quinto e último que a gente tem é a respeito do caráter social do desenvolvimento científico. Não tem como negar que todo o trabalho de homens e de mulheres da ciência, como qualquer outra atividade humana, ele é muito influenciado por problemas e circunstâncias do momento histórico. Então, quando a gente fala do próprio coronavírus, todas as pesquisas elas não teriam sido avançadas se não fosse por causa da pandemia mundial. Essa é uma realidade. Ou seja, sabe aquela coisa que fala assim, quando o bicho começa a pegar, a gente começa a mudar, a pesquisar? Na ciência também funciona assim. Então, esse novo vírus do Covid, ele já tinha sido estudado em animais, por exemplo, no próprio cachorro. Inclusive, já existe a vacina do Covid, por exemplo, para cachorros há muitos anos. Porém, para a espécie humana, nunca a gente havia estudado. Né? Então, a pandemia mundial, ela acaba trazendo esse quinto tópico do trabalho científico, que é justamente o desenvolvimento científico, ou seja, fazer esse processo, esse projeto científico crescer. E aí, tem essa tirinha, né, onde diz que a vacina AstraZeneca, ela tem 92% de efetividade contra hospitalização pela variante Delta, que tem surgido. E assim, a gente tem visto que ela não tem avançado, mas porque nós temos todo esse processo que eu já mostrei nos tópicos anteriores acontecendo. Distanciamento social, 60% da população vacinada e assim por diante. Então, tudo isso acaba auxiliando. E eu encerro essa aula. Vocês têm aí o link onde vocês podem acessar muito mais materiais na plataforma de vocês. E eu queria deixar essa frase que diz que a paciência e a perseverança é um dos métodos mais eficientes que usamos para conquistar o objetivo. Essa frase é de Michael Franklin e eu espero que você tenha bons estudos.